Isso sim, eu acho que dá pra gente discutir. Por mais que quase seja uma fórmula de sucesso, porque o Botafogo no ano passado e no ano anterior, né? O Botafogo trocou de técnico no início da temporada, ou precisou correr atrás de técnico no início da temporada, e a temporada depois, como a gente viu ano passado, estava longe de ter sido ruim. Mas não é bom você não ter técnico, né? Eu acho que eu falei isso ontem na redação. Acho que aí tem dois problemas. A questão do Botafogo, ele está tratando o estadual como a gente está sugerindo aqui. Mas por que ele está sem técnico? Só por isso? Não, porque ele olha para o mercado e não encontra facilmente uma possibilidade. O critério de alguns clubes na escolha do seu treinador mudou muito. Antigamente a gente tinha basicamente todos os clubes brasileiros girando uma roda em que sempre os mesmos treinadores estavam assumindo os clubes. Então era o Henrique estava uma hora no Grêmio, o Fernando estava no Cruzeiro. Rolava de você enfrentar um clube que estava te pagando uma rescisão ainda. Daqui a pouco a gente trocava. Eu estava no Grêmio, ele estava no Atlético, o Lino estava no Santos. E agora o universo, ao mesmo tempo que esse universo se ampliou com a chegada dos treinadores europeus, especialmente portugueses, de alguns argentinos, sul-americanos, ele também ficou mais criterioso e mais restrito na escolha de times que se enxergam na primeira pirâmide, como é o caso do Botafogo. Então ele olha para o mercado, não identifica um nome que o agrada facilmente, não escolhe dentro daquela rodinha que antes acontecia e prefere esperar. Como é que a gente julga se o ano passado... Não é nem a mesma fórmula, tá? Porque o ano passado o Botafogo tentou, tinha pré-Libertadores, não deu certo, corrigiu depois com o Arthur Jorge. Mas os dois últimos portugueses que chegaram, não o Abel, que já está há 4 anos, né? O Jesus chegou no meio do ano no Flamengo, ganhou o Brasileiro e Libertadores. O Arthur Jorge chegou em maio ao Botafogo, ganhou o Brasileiro e Libertadores. Rolou 7. Mas tem exemplos que chegaram e também não ganharam. Claro, porque claro. Assim, no futebol a gente analisa pelo viés da vitória. Na maioria se fez assim, deu certo. Isso. Aí tu levantou um ponto muito interessante. É ruim estar sem treinador essa altura. Não foi culpa do Botafogo, né? O treinador quis sair. É ruim estar sem treinador essa altura do campeonato. Mas a gente critica tanto a falta de critério da contratação, a gente não pode exigir que o Botafogo seja desesperado e contrate. Então, assim, é uma coisa contraditória. A gente critica que o Botafogo ainda está sem treinador num momento crucial de preparação, de montagem de elenco, de desenvolvimento, mas a gente concorda que não pode ter pressa e critica quem contrata com pressa. Então, assim, é difícil. E a questão de fazer esse link com o ano passado, eu acho muito subjetivo, assim, é muito... Totalmente. Porque... Não tem fórmula, nem receita. Que nem a do técnico português. A gente pode citar aqui, Gesualdo veio e não deu certo, Augusto Inácio veio para o Avaí, não deu certo. Renato Paiva. Sim, só que tem a gente olha pelo prisma que interessa, né? Então, assim, eu prefiro elogiar o Botafogo por ter critério e não ter pressa para contratar o treinador. E aí vai montar... mas a montagem de grupo fica prejudicada. Num time em que tu tem um conceito de futebol, um conceito de gestão, o treinador é uma engrenagem. O treinador participa da escolha, não é a escolha, não é o escolhedor. E o treinador, ele se encaixa dentro do perfil que o clube tem. Porque, cara, eu passei por algumas, assim, trocas de treinadores, assim, surreais. Tu sai de um treinador que joga sem volante, sem centroavante, e aposta na base. Tu vai para um outro treinador que joga com volante, centroavante e não gosta da base. Dentro de um mesmo ano, no mesmo clube. Então, assim, e às vezes dá certo. Esse que é o negócio. Então, assim, eu acho que eu vou mais pro lado... Quero olhar o lado positivo do Botafogo de não ter contratado. E o Botafogo esse ano não está correndo o risco que correu no ano passado. Ano passado, ficar sem treinador no início do ano foi um risco. Ele teve uma pré-Libertadores duríssima com o Bragantino. Tinha o ano inteiro. No Caixinha, que não foi um bom Bragantino em 24, mas que vinha de um 23 muito bom. Sim. O Botafogo não era favorito naquele mata-mata e reverte, consegue passar. E o Botafogo está se mexendo, né, Henrique? É só ver o André Jardine. Não veio porque o André Jardine não topou. Não é só treinador formal. O clube está fervendo, né? A saída do Luiz Henrique agora, né? Por mais que você questione isso, o caixa está girando. Não exatamente o do Botafogo. O caixa do grupo tá girando. Luiz, e isso Almada, não faz mal nenhum ao Botafogo. Tiquinho. Porque o Botafogo faz parte disso. Tiquinho, todos eles. Júnior Santos. Eduardo, Tietê. Mas eu acho que tem uma lógica em todas as saídas do Botafogo. Tem uma lógica muito clara. Foram jogadores contratados numa janela inicial, lá em 2022, que vieram com salários titulares, mas que com o avanço do elenco não eram mais titulares. Então eram jogadores caros, um vencimento de contrato,
jogadores saíram. Esses aí, o Luiz, o Almada, a gente sabia qual era o contexto, né? Essa imagem é do Luiz Henrique já se apresentando. Isso é no Catar. O Zenit está treinando lá. A imagem assinada em Doha, perdão, no Catar. Vamos botar um docinho na boca do Luiz Henrique. Depois ele vai fazer um friozinho. Depois ele vai lá Boa, pra boa, Rússia, naquele frio. Pega esse calorzão lá. Eu lamento que ele esteja no Zenit, tá? Eu também. Por quê? Porque eu acho que o Luiz Henrique era um jogador para coisas maiores, para ambições maiores, para clubes maiores, para centros de futebol mais importantes, para campeonatos mais fortes, para continuar no nível que ele atingiu no ano passado em evolução. Ele ainda está em evolução, ele não está pronto. Ele vai para um país em guerra que... Não, sem falar nesse aspecto. Sim, Aí o Wendel cumprimentando o Luiz, é bem tá vindo- complicada, né? Exato. Já é um país em uma situação, ainda mais com as movimentações que tiveram essa semana, a questão Sim, pode a ficar gente mais... fala da guerra, ressaltando que a guerra não afeta essas cidades russas, onde ele vai jogar, para onde ele está indo, Moscou, São Petersburgo. Que é uma mas cidade maravilhosa. afeta os clubes russos que estão impedidos de jogar torneios da UEFA. Ou seja, a janela dele ficou muito restrita, né? Mas isso aconteceu com vários outros jogadores também. A gente viu o Nino cumprimentando ele, e quando o Nino saiu também, ninguém falava o Zenit é pouco pro Nino e tal. Cara, Mas o Nino era um jogador de seleção quando ele foi pra lá. Exato, campeão de Assim como o Libertadores. Luiz Henrique O Nino Hoje, não poderia estar num outro clube. Hoje da Europa. ninguém fala do Nino. Nós estamos perdendo um grande jogador, gente. Estamos falando de um titular da seleção brasileira, do Rei da América, de um jogador que estava na ponta da carreira. Mas eu falo isso e, ao mesmo tempo, me pergunto, né? O atleta tem o direito de fazer as escolhas dele. Não, ô Lino, não. Tem um dever, ele podia ter dito não. Não, a questão dele ir, dele escolher... Claro. É o que eu estava comentando esses dias. Cada um é feliz com determinadas coisas, né? Sim. Daqui a pouco o Losetti gosta de carro, eu gosto de moto. E eu não posso criticar o Losetti não pode me criticar, é o que me faz feliz. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ir atrás do que faz feliz e o Luiz Henrique sabe onde o calo dele aperta. Não, e ele gente que gosta de futebol é que nem o Adriano. A gente fala, pô, Adriano é um desperdício ter parado de jogar tão cedo. Pra nós porque a gente gostava do futebol do Adriano. Mas pro Adriano pode ter sido a melhor coisa que aconteceu na vida dele. E ele foi feliz no Botafogo, ele se despede aí do Botafogo usando redes sociais, né? Um formato de carrossel, ele postou um texto com fotos da passagem dele pelo clube, deixou essa mensagem também. O ano mais feliz da vida dele, o ano mais feliz também dessa geração de botafoguenses que assistiu essa sequência de títulos. Não tem ninguém infeliz nessa história até onde a gente sabe, né? É uma história com um final muito bonito, legal. A gente tá só perguntando se esse é o melhor caminho esportivo para ele. É que essa história tem um final, mas a história do Luiz Henrique está muito longe de um final ainda no futebol, né? E a forma como ela vai acontecer daqui para frente, repito, e o que disse o Praz, a prioridade dele é o que mais importa. Na verdade, é só o que importa, né? Mas como eu não penso com a cabeça dele e nem com as outras coisas que ele tá ganhando ou perdendo ou deixando de ganhar para onde ele vai com as escolhas dele, eu falo como analista de futebol. Eu gostaria de ver o Luiz Henrique jogando num clube maior. É isso. Estão felizes. Eu não tô. É isso. Eu gostaria de ver o Luiz Henrique Mas jogando vocês acham que ele vai ficar fora da lista em março? Não. Opa, é uma boa pergunta. Não vai. Não vai. Você tem certeza que Ele não tá vai? ajudando o Dorival, Não, de março, gente. Ele de entra em março não campo, ele faz gol da assistência. O Dorival precisa dele. Não, de março não vai. Vai precisar dele. Vai estar lá contra a Colômbia e a Argentina e se jogar bem, vai estar na outra. A questão é sustentar jogando só o Campeonato Russo. Como o Lino bem que a citou, lista de por março causa das também. sanções, não pode jogar Champions, não pode jogar Liga Europa. Você acompanhou o Bitelo, por exemplo, Não, na certamente passagem não. dele na Rússia? O Certamente Bitelo não. está voltando agora. O Bitelo era um Mas jogador... o Bitelo também não saiu do Brasil com o tamanho que o Luiz está saindo. O Bitelo não tinha chegado à seleção. Sim, sem dúvida. O Bitelo não tinha como escolher entre Itália, Fiorentina, Lyon. Eu acho que são escolhas pessoais, que acho que a questão pessoal pode ter pesado muito na situação do Luiz e cabe a ele tomar a decisão. A gente viu a notícia da Jéssica ali, que ainda há entraves, né? Há questões a serem resolvidas. Eu acho o Bitelo uma excepcional contratação. Para qualquer clube que fizer, o Botafogo é o principal favorito. Subvalorizado no Grêmio. Ele era, para mim, como eu disse ontem, o melhor humano que jogava no Grêmio. A gente tinha o Luiz Soares, ele era o melhor humano ali. Já na Série B, ele levou o time assim como principal destaque, num time que não jogava bem. Na Série A ele manteve o nível, joga em várias posições, joga como segundo homem, joga aberto pela esquerda, como jogava o Almada, um meia vindo para dentro. De 10 eu gosto menos, mas ele também faz.
Então, sim, acho um jogadoraço pro mercado Eu brasileiro. acho que ele é menos técnico que o Almada, mas é mais atlético que o Almada. Assim. Muito intenso. É mais intenso, cobre mais campo. O ritmo que ele O joga Almada é mais sempre- jogador que é ele, sempre com a alto. bola no pé, assim, mais Claro, genial, né? claro. Mas eu acho que pode trazer características boas pro time. Bom, vamos falar de um jogador que está chegando agora ao futebol brasileiro e sobre ele resta... a gente vê muito questionamento, né? Posição, nível que ele pode entregar. A Sofia Miranda está no ninho do urubu agora.